te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Isaías, capítulo 4. Estamos lendo então e refletindo sobre o livro de Isaías. Temos aí uma caminhada firme nesse livro que nos fala tanto ao coração nos dias de hoje. Apesar de ter sido escrito há milênios atrás, é muito atual e fala conosco sobre questões do nosso dia a dia e também sobre questões ainda do futuro. Então é muito importante nós conhecermos o conteúdo do livro de Isaías. E como eu tenho dito, se você não acredita na palavra de Deus, não acredita na Bíblia, se dê ao menos a oportunidade de ouvir, né, de ler, antes de ter qualquer tipo de comentário, né, ou de percepção a respeito do texto bíblico, né? Primeiro, então, se dê a oportunidade para ouvir, tá bom? Então, hoje nós vamos ler Isaías capítulo 4. Não deixe de dar o seu like, o seu joinha, de compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas, né? Se não é inscrito ainda, se inscreva para podemos ter um número maior de pessoas participando do canal e assim também compartilhando essa mensagem com outros, ok? Isaías capítulo 4, então nós vamos ler. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que a primeira coisa que você precisa saber sobre os profetas é que o ministério deles concentra-se tanto no presente como também no futuro. Eles proclamam a palavra de Deus e prenunciam as obras do Senhor. Os verdadeiros profetas, eles são como os bons médicos, né? Os bons médicos, eles diagnosticam o caso, eles receitam um tratamento e avisam o paciente do que acontecerá no futuro se a prescrição for ignorada. E é isso que a palavra de Deus também nos faz. Os profetas, eles proclamam uma visão do futuro, fazendo isso para nos incentivar, né, a obedecer no presente, a obedecer às Escrituras no presente. Então, fala sobre o futuro para que nós possamos aprender a obedecer no presente. Pedro declarou isso, por exemplo, quando ele escreveu o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Tá? Então, ao contrário do que diz Jeremias e Ezequiel, Isaías não começou o seu livro com um relato sobre o seu chamado para o ministério, né? Pois ele faz isso no capítulo 6, que nós ainda vamos ler e compartilhar. Em vez disso, ele começou examinando cuidadosamente a situação de Judá naquele momento, e com um apelo vigoroso para que o povo de Deus se voltasse para o Senhor. Então é isso que ele começa a falar no todo o livro. Então vemos desde o capítulo 1 ele fazendo esse tipo de apelo, falando sobre as acusações a respeito da desobediência do povo de Israel e o julgamento, né, que eles receberiam por causa disso. Mas também ele fala sobre a restauração desse povo, né, daqueles que foram remanescentes e que serão restaurados e abençoados pelo Senhor, tá? Então, ao ler a análise que Isaías faz aqui, observe como ela se assemelha à nossa atual situação no mundo ocidental, tá? Realmente uma situação bem complicada que nós temos no nosso mundo ocidental, no mundo do lado de cá, né? Não no mundo que era ali do tempo de Isaías, o povo de Israel, que é o Oriente, mas olhando para cá, para o Ocidente, nós temos muitas coisas em comum com aquilo que foi escrito lá no Oriente há milênios atrás, tá? E nós vamos então entendendo isso ao longo da leitura e da reflexão do texto de Isaías. Vamos começar a ler então?
A leitura está aí. E ele começa dizendo o seguinte: naquele dia, restarão tão poucos homens que 7 mulheres brigarão por um só e dirão: deixe que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Só queremos seu sobrenome para que não zombem de nós. Então, ele fala sobre a questão de 7 mulheres, né? Então, por causa da grande quantidade de homens mortos na guerra, e nós vimos isso no capítulo anterior, o número de mulheres excedia muito o número de homens, ok? E aí diz naquele dia, justamente que dia? O dia da guerra, tá? E lá no capítulo 3, versículos de 24 a 26, se você quiser retornar lá, você pode ler. Os jovens hebreus, então, caíram diante dos exércitos da Síria, ou então muitos foram levados cativos. E o capítulo 4, né, que é uma continuação do capítulo 3, deve ser considerado dessa forma. Ele descreve justamente o clímax do castigo divino, então, sobre as degeneradas filhas de Sião. Então, havia várias mulheres para cada homem, porque muitos foram mortos ou então foram levados cativos. Então, as mulheres apelariam aos poucos homens restantes para que se casassem com elas, né? Muitas delas que viviam no luxo e no conforto, orgulhosas, né, do seu esplendor, da sua riqueza, se aproximariam de um homem para lhe pedir proteção e conforto, que só o casamento poderia lhes proporcionar. Então elas declarariam, né, sua disposição por trabalhar por seu alimento, roupa, o que é de responsabilidade dos homens de Israel, sempre foi. Então, numa época em que a poligamia já era comum, tal situação, então, só se agravou, né? Aumentou ainda mais. Então, a mensagem de Isaías, capítulo 3 até o capítulo 4, foi originalmente dirigida ao povo de Jerusalém, que vivia, então, na época do profeta Isaías. Então, o texto nos deixa isso de uma forma muito clara, muito evidente. Elas dizem, né, que gostariam de se casar para que não fossem envergonhadas, para que não zombem de nós, diz o texto aqui, a versão bíblica que estamos lendo. Então, para as mulheres hebreias, era vergonha não ter filhos. E era até um castigo por algum pecado cometido. E era essa a ideia que elas tinham. Então, as mulheres de Judá desejariam ser mães e apelariam aos homens, né, que restaram, para que se tornassem seus maridos, tá? Para que não ficassem sozinhas, desprotegidas, solteiras, sem filhos, o seu nome envergonhado, a sua vida envergonhada. Então, elas estariam dispostas a qualquer coisa. Então, a mensagem de juízo, né, que nós temos aqui, a partir do versículo 2, se transforma então em palavras de esperança. Uma profecia messiânica, uma imagem de proteção, nos lembram justamente o êxodo lá no Egito, né? Quando nós vemos então a proteção de Deus em meio ao seu povo, quando ele mantinha uma coluna, né, uma nuvem durante o dia para protegê-los então do sol e de toda aquela alta temperatura no deserto, e à noite uma coluna de fogo para poder aquecê-los e também protegê-los, tá? E aí então nós temos o seguinte a partir do versículo 2, onde ele diz assim: naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Então aqui agora ele fala sobre um outro dia. Então, ao mesmo tempo que o dia do Senhor trará então destruição aos ímpios, né, trará salvação para os justos, porque ele diz aqui sobre o fruto, um fruto da terra, né, sobre um futuro glorioso, tá? Então, esse futuro glorioso, ele fala justamente esse renovo do Senhor, será belo e será glorioso. Ele fala sobre um redentor, sobre um libertador e sobre a obra gloriosa que ele fará pelo seu povo, tá? Então, originalmente, essa previsão teria sido cumprida no Israel literal, mas por causa da sua queda como nação, por causa da sua desobediência, ela será cumprida futuramente no chamado Israel espiritual, tá? Ou seja,
a questão da igreja quando da segunda vinda do Senhor Jesus. Tá? Então, do primeiro versículo, quando ele diz aquele dia, está falando nos dias de guerra, lá em Isaías capítulo 3, e aqui no versículo 2, naquele dia, está falando sobre algo que aconteceu pouco tempo depois ali, mas também sobre um futuro que ainda para nós aqui no século 21 também ainda é futuro. Ok? Então o renovo nas profecias messiânicas fala a respeito de Cristo. Ele é chamado renovo. E nós já sabemos que ele veio. Para eles lá era algo que aconteceria futuramente. Para nós é algo que já aconteceu. E esse renovo então vai brotar, né, justamente da semente de Davi, de Israel, que vai produzir então frutos de justiça. Tá? E ele fala que o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Então fala sobre um tempo ali presente, mas fala também sobre uma questão futura. Ok? O fruto da terra aqui é justamente a terra prometida, que era originalmente uma terra muito fértil, por isso fala-se sobre frutos, ela produziria seus frutos, né, em abundância se o povo de Deus fosse fiel. Mas se ele fosse infiel, haveria seca, desolação e morte, que é o que acabou acontecendo por causa da desobediência do povo. E ele fala para os que sobreviverem em Israel, para os remanescentes, então, que sobreviverem. Isaías, então, deixa claro que os que permanecerem fiéis ao Senhor e pelos quais Deus abençoaria, então, esta terra, escapariam, então, da devastação causada pela guerra, que está descrita, então, em Isaías 3, 25 e 26. Tá? Então, na época das invasões de Senaqueribe, toda a terra de Judá, com exceção da cidade de Jerusalém, caiu, então, temporariamente na mão dos assírios. Só ficou Jerusalém fora desse contexto, um pequeno remanescente. E se não fosse esse remanescente, toda a nação de Judá teria sido destruída, como foi completa a destruição de Sodoma e Gomorra, que é mencionada lá em Isaías capítulo 1, que nós já vimos. Ok? Então a promessa que Isaías transmitiu, lá no capítulo 37, 31 e 32, ele vai falar isso. Ele diz o seguinte: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então fala sobre uma plantação e sobre frutos que acontecerão ainda em Israel. Ok? Então assim haveria um remanescente, e ele deixa isso bem claro aqui, que os inimigos não poderiam então derrotar. Todos que restaram em Sião serão um povo santo, aqueles que permanecerem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos. Tá? Então, o grande tema aqui da mensagem de Isaías justamente é a santidade. Será um povo santo, será um povo santo. Ele viu o Senhor sentado no seu trono e ficou profundamente impressionado com o caráter santo de Deus. Nós veremos isso em Isaías capítulo 6. Então, o título, né, se aplica constantemente a Deus como sendo o santo de Israel. Tá? Então, veremos isso mais à frente. Ok? Então, o objetivo constante de Isaías era que Israel abandonasse os seus pecados e se tornasse um povo santo, como o Senhor é santo. E ele fala sobre todos os que estão registrados ou inscritos, né? Deus mantém o registro de cada indivíduo na terra. O nome de alguns estão registrados no livro da vida, tá? E todos que têm o seu nome registrado no livro da vida vão entrar no reino de Deus como o povo santo, tá? É isso que nós cremos lendo a palavra do Senhor, não só aqui no texto de Isaías, mas tendo o conhecimento do todo da palavra. Versículo 4. O Senhor lavará a imundícia da bela Sião. Vimos a questão de toda a imundícia e por causa disso o castigo sobre a vida deles. Removerá de Jerusalém as manchas de sangue com o quente sopro de julgamento abrasador. Então ele diz que esse povo será julgado e os remanescentes, então, aqueles que sobrarem, serão abençoados, mas toda a imundícia de Sião será tirada. Então todo aquele que desejar abandonar os seus pecados será limpo dessa imundícia.
né, pelo sangue de Cristo, tá? Então, removerá de Jerusalém as manchas de sangue, com sopro de julgamento abrasador. Então, será um sopro purificador, tá? Literalmente, toda a fúria será tirada. É essa a figura que nós temos aqui. Então, se refere aqui à manifestação visível de Deus, né, que vai acompanhar, então, o seu povo nessa jornada, tá? Então, assim como Jesus esteve com os seus filhos para guiar, proteger, abençoar, ele também está com eles hoje na caminhada, né, com cada um de nós, para uma caminhada até a presença do nosso Deus, a cidade celestial, tá? Então, as manchas serão tiradas, haverá um julgamento e todo o pecado será limpo, né? Toda a imundícia será tirada, como ele diz aqui, ok? Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia proverá uma camada de nuvem, e à noite de fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Então aqui o versículo 5 fica bem claro, né, como lá na tenda que nós tínhamos lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, né, sobre a presença divina do Senhor, protegendo, dirigindo, dando segurança, dando paz àquele povo, tá? Então, como dizemos, durante o dia uma nuvem e à noite uma coluna de fogo, tá? E que então demonstrava todo o cuidado do Senhor, a proteção e também direção para o caminho certo que eles deveriam seguir. Então, toda a glória do Senhor cobrindo a terra. Então, fala sobre algo naquele momento sendo abençoador para o povo de Israel, e fala também sobre algo no futuro, quando toda a terra será então coberta com a glória do Senhor, ou seja, ele se manifestará sobre toda a terra. Último versículo: será abrigo contra o calor do dia e esconderijo contra tempestades e chuvas, tá? Então o Senhor abrigaria o seu povo, protegeria o seu povo, supriria suas necessidades, seria um refúgio, um abrigo. Então a tenda que prometeu, né, a seu povo os protegerá de dificuldades e de perigos que possam ameaçá-los, tá? Então, como a tenda lá no deserto que poderia abençoá-los, aqui também ele fala sobre esta tenda de abrigo para o povo. Eles habitavam em tendas no deserto, montavam, desmontavam suas tendas, montavam e desmontavam o tabernáculo, e a presença do Senhor estava no meio deles. E é sobre isso que ele continua falando aqui, Isaías, sobre esse cuidado do Senhor, sobre essa proteção de Deus sobre cada um de nós, sobre o seu povo, e que então essa proteção nos salvará, nos ajudará, né, a escaparmos de toda a aflição, de todo o perigo, de toda a dificuldade, de toda a ameaça que seja trazida sobre nós, porque o Senhor estará a nos proteger. Ok? Então é isso que nós temos aqui hoje em Isaías capítulo 4, um capítulo um pouco mais curto, né? 6 versículos apenas. Então nós temos aí capítulos com mais de 30 versículos, esse com 6, e aí nós vamos dosando então esses capítulos, esses versículos, o tempo que nós temos juntos aqui para leitura e reflexão. Hoje então vamos parar por aqui, amanhã, se Deus permitir, nosso próximo vídeo, Isaías capítulo 5, dando continuidade então a essas palavras que Isaías traz aqui, falando sobre a desobediência do povo e sobre o julgamento que eles teriam por causa dessa desobediência, mas também trazendo uma palavra de esperança, falando sobre a restauração daqueles remanescentes que viessem a ser fiéis ao Senhor e que produziriam então muito fruto, ok? Então é isso que nós vamos vendo ao longo da vida, ao longo da história, e a palavra do Senhor se cumprindo de forma cabal, de forma perfeita. Então que você possa olhar para essa palavra e entender de que nós somos imperfeitos, mas a palavra do Senhor ela é perfeita, porque é palavra verdadeira, porque é uma palavra que não volta atrás, mas que realmente cumpre todos os planos e propósitos do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que você possa refletir sobre isso, sobre a proteção, sobre o cuidado do Senhor na sua vida, e seja você grato ao Senhor por tudo isso. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela palavra que nós acabamos de ler e pensar e refletir sobre ela,
e ajuda-nos, ó Deus, a entendermos claramente os propósitos do Senhor para a nossa vida, olhando para o passado, olhando para aquilo que aconteceu com o povo de Israel, e que possamos entender o nosso presente e o futuro, aquilo que nos está reservado pela Tua palavra. Orienta-nos e ajuda-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então cada um de vocês, que tenham todos um bom dia, guardados e protegidos pelo Senhor, e se Deus permitir, no próximo vídeo, amanhã, estaremos juntos mais uma vez, então, buscando, compartilhar dessa palavra bendita, dessa palavra gloriosa, e entendendo um pouco mais daquilo que Isaías disse no passado, que serve para nós nesse presente, mas também que nos traz alerta sobre o nosso futuro. Século 21. Temos aí um futuro em que Isaías fala sobre ele, e vamos entendê-lo e vamos compartilhar juntos desse futuro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Pra te adorar, foi que